Olá, eu sou Alexandre Alves e esse é o Panorama, um podcast da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, produzido pelo Observatório Militar da Praia Vermelha. Você ouve aqui temas ligados à defesa, aos conflitos bélicos, à geopolítica e à estratégia. Estamos na Praia Vermelha observando o que acontece de mais relevante no Brasil e no mundo. A Amazônia é um continente. Territorialmente, é mais extensa que a Europa Ocidental. Politicamente e administrativamente, é formada por 9 países da América do Sul: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Além desses atores, é inegável que a Amazônia chama a atenção global e diferentes países discutem maneiras de colaborar com sua preservação. Com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia cobre quase 40% do território da América do Sul. Neste vasto território, encontram-se inúmeras riquezas minerais e uma biodiversidade com um potencial econômico ainda não completamente explorado. Todavia, apesar de toda essa riqueza, a qualidade de vida da população da região, estimada em 35 milhões de amazonidas, se reflete nos baixos índices de desenvolvimento humano. A falta de oportunidades e a percepção de impunidade levam indícios e grupos de diferentes classes sociais a se envolverem em atividades criminosas: desmatamentos, queimadas, poluição, biopirataria, mineração ilegal são alguns dos crimes da região. No panorama de hoje, vamos abordar o tema crime organizado e redes transnacionais, a expansão da Rota Amazonas Atlântica. E o nosso convidado é o professor doutor Tássio Franck, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Professor Tasso, seja bem-vindo. Vamos logo então já iniciar nossa conversa sobre esse tema bastante interessante. O senhor podia iniciar nos explicando qual a visão que os países da região têm sobre a Amazônia? Bom dia, Alexandre. Bom dia, nossos caros ouvintes do podcast do Observatório Militar da Praia Vermelha. Bem, quando a gente pensa qual é a visão dos países amazônicos têm sobre a sua própria região, tem sobre os espaços territoriais desses países que englobam a Amazônia, é importante a gente pensar em algumas coisas. Primeiro, para a maioria desses países, a porcentagem dos seus territórios nacionais ocupados pelo bioma amazônico é próximo ou superior a 40%. No Brasil é 60% do território, mas os outros países também são partes significativas do seu território. Sendo que somente na Bolívia a maior parte da população realmente reside dentro do território amazônico. Nos outros países, tal como o Brasil, Peru, Venezuela, Colômbia, o território amazônico, embora ocupe um espaço muito grande, ele é um espaço com a densidade demográfica menor, a presença de instituições menores, mas nem por isso pensado de uma forma com menos importância. A Amazônia é visto por esses países como um espaço de riqueza, um espaço de fronteira, um espaço de reserva, seja de recursos naturais, seja de serviços ambientais, de reserva para o desenvolvimento dos seus países. Então, todos os países amazônicos, são muito ciosos do seu território amazônico. E a gente pode muito bem ver isso pelos conflitos interestatais que a gente já teve. Vários deles foram disputas, né, entre esses países por espaços de fronteira amazônicos. O senhor observou um detalhe interessante quando o senhor fala da riqueza da região. Como é que essa riqueza é expressa em números? O que nós temos de riqueza na região amazônica? A riqueza da região amazônica, ela tem uma parte tangível e intangível, né? E essa intangível a gente está aprendendo a lidar com ela de algum tempo para cá. Na hora que a gente fala de riqueza da região amazônica, você vai pensar, desde o período colonial, em riquezas que são do extrativismo. As drogas do sertão, a madeira, a borracha, sempre foram algo explorado não só no Brasil, mas também na Bolívia, também no Peru. Esses outros países também utilizaram dessas riquezas vindas desse extrativismo e ainda usam. Se pensar a região amazônica, equatoriana e peruana, é onde eles têm importantes jazidas de petróleo e exploram petróleo, né? O Brasil também explora petróleo nos Solimões, em Urucu, entre o município de Coari e Tefé. Então você também explora petróleo ali. Não precisa falar do tamanho da riqueza mineral, 3% do nosso PIB sai de recursos minerais, de exploração mineral. Então, na hora que a gente pensa os polos minerais que estão em Carajás, que você já teve um potássio na Serra do Navio, então são as áreas, são os tipos de riqueza importante, né, para a região. Além de riquezas como ouro, né, e outras coisas. E tem uma riqueza intangível.
A riqueza intangível hoje que a gente olha, também, aliás, uma outra riqueza tangível ainda é como espaço de expansão de agricultura, de pecuária e como áreas de expansão agrícola. E aí pensando que nós somos um país agrícola e boa parte hoje, por exemplo, do gado brasileiro, do rebanho brasileiro que alimenta o país, vem desses estados amazônicos. Né? Mas uma riqueza intangível que a gente está entendendo aí desde a década de 70 são chamados serviços ambientais. E a questão de meio ambiente ou da bioeconomia. Né? Cada vez mais a ciência mostra que quando você se debruça sobre a floresta e vai investigar, entender os ativos que você tem nessa floresta, no sentido de produção de remédios, né, a partir de princípios de plantas, de animais, você tem um outro tipo de riqueza para a produção de medicamentos que até então ainda a gente não explorou todo. Você tem uma questão de serviços ambientais. Hoje a gente sabe que o regime de chuvas na região amazônica, ele ajuda a controlar o regime de chuvas que a gente tem na região centro-oeste, que é a região do nosso celeiro agrícola, e também o regime de chuvas que vai para Bolívia e Peru. Ou seja, a agricultura depende de um regime de chuvas que vem do processo de evapotranspiração que ocorre dentro da floresta. Então, existe uma questão de serviços ambientais que é muito difícil mensurar. A gente consegue só entender o impacto dela quando você tem fenômenos extremos de seca ou cheia, e isso afeta outras regiões do país. Eu fiz essa pergunta sobre as riquezas da Amazônia justamente para que nossos ouvintes tenham uma noção exata do potencial que aquela região tem para produzir riqueza para esses países que dominam aquela região. E a pergunta seguinte vai em cima dessa assertiva. Como esses países lidam com essas riquezas que tem na região? Acho que cada país lida, né, de maneiras bem diferentes com as suas riquezas, isso vai da organização social de cada país. Se a gente pensar o Brasil lida muito com essa questão de uma fronteira agrícola de expansão, né, e você vai até o Acre, você vai ter Secretaria de Agricultura, projetos, sejam projetos de agricultura sustentável, de sistemas agroflorestais, né, com apoio da Embrapa, do INPA, seja projetos de soja, sejam projetos de gado, ou sejam projetos minerais, né, grandes projetos minerais. Do mesmo jeito, quando você vai para uma Bolívia, você vai ter, por exemplo, a questão dos sindicatos de mineração, né, sindicatos indígenas, muitos deles, e você vai ter um PIB muito forte, por exemplo, conectado com a mineração dentro do território amazônico. Né? Um disclaimer que na Bolívia é permitido minerar em terra indígena. Né? Então, eles são, muitas vezes, eles são os donos dos administradores dos seus sindicatos, das suas cooperativas, né? E isso é parte do PIB importante dentro da Bolívia. Ou de plantações, né? A parte de plantação chaparro e outras que você tem produção agrícola também. Esse trabalho que o governo faz na exploração dessa riqueza, eu não sei se talvez ele permita, ou que se ele repercute na qualidade de vida da população. Qual é a qualidade de vida da população da região amazônica se compararmos dentro de cada país com o resto da população daquele país? Esse é um dos principais dilemas quando a gente estuda a região amazônica e vai olhar para ela, e é um cenário bem complexo, mas existe uma expressão cunhada por um pesquisador da UNB chamado José Augusto Drummond, que ele fala natureza rica, povos pobres. É o título de um artigo desse pesquisador em que ele mostra exatamente as riquezas potenciais, as riquezas existenciais que tem não se converteram na região amazônica em desenvolvimento para a sua população. Os modelos muitas vezes extrativistas que vivem somente da questão de retirar da floresta, embora tenham uma questão de sustentabilidade, às vezes eles não geram renda porque não tem agregação de valor no produto extrativo. O produto mineral básico também não tem agregação de valor. Então, quando você tem um extrativismo, seja vegetal, seja animal, seja mineral, sem agregação de valor, ou seja, sem uma pré-industrialização ou uma industrialização do produto, você não gera PIB, você não gera renda. E aí a maioria dos estados amazônicos, na hora que a gente olha no Brasil, por exemplo, não são superavitários, a não ser, por exemplo, no estado do Amazonas, mas você tem lá um polo industrial de Manaus, que gerou desenvolvimento e você gerou agregação de valor numa série de produtos. Você tem iniciativas interessantes de agregação de PIB, com algumas empresas, como, por exemplo, a Natura, que vai explorar, junto com as comunidades, determinados ativos e vai devolver a essas comunidades e vai transformar aquilo. Mas isso ainda não é algo em escala para o grosso da população. Então, na hora que você olha o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, dos municípios amazônicos, ele geralmente é muito mais baixo que os índices de desenvolvimento humano
dos estados, dos municípios fora da Amazônia. Eu procurei explorar esses dois fatores para que a gente possa finalmente entrar na nossa temática a ser abordada agora. Nós percebemos que a Amazônia, apesar de ser extremamente rica, não faz com que essa riqueza se reflita no aumento de qualidade de vida do seu habitante, da sua população local. Esses dois fatores juntos, baixa qualidade de vida e grande quantidade de riquezas, são atrativos para o crime organizado? Eles são um atrativo também recente, né? Eu vou dizer mais recente para o crime organizado, por causa do modelo de crime organizado que a gente tem nos países atualmente. E se a gente for pensar o baixo desenvolvimento, uma densidade populacional menor, um peso político menor que os estados amazônicos têm por causa de ter menos eleitores, você relega menos políticas, menos investimentos federais, com isso uma população mais desassistida, que é mais fácil ela ser cooptada pelo crime. E aí a gente tem que também pensar que nós não estamos falando somente de uma população pobre. Nós estamos falando da classe média, nós estamos falando de um pequeno empresário, que também pode ser levado por uma lógica econômica a optar por trabalhar com determinados, trabalhar de maneira ilegal, trabalhar de maneira ilícita ou com produtos ilícitos ou simplesmente ilegais, visando uma melhor renda, visando ter uma condição econômica melhor, que ele não consegue encontrar por falta, às vezes, de uma maior interferência dentro do Estado. Professor, quais são as principais atividades criminosas desenvolvidas na região? São mais crimes ambientais? Tem alguma coisa em relação à droga? Quais são os principais atrativos para o crime? Quais são as principais atividades? E completando essa pergunta, eu sei que fica um pouco complexo, a gente pode perder um Sim. pouco mais de tempo debatendo isso. Quais são os principais agentes do crime que estão na região? Na hora que a gente vai pensar em crime na região amazônica, como um todo, nesses países amazônicos, para além dos crimes do cotidiano, do latrocínio, do assalto, dessas questões, você tem grandes drivers. Um grande driver de criminalidade historicamente na região foi a questão do narcotráfico. E por quê? E aí é uma questão até, como se diz, ecológica. A coca, a planta da coca, o arbusto da coca, ele cresce principalmente, os grandes produtores de coca hoje são Peru, Bolívia e Colômbia. Já começa-se a ter produção no Equador e na Venezuela, os últimos estudos da ONU apontam isso. Mas por que você teve sempre essa produção de cocaína na região, e essa cocaína migrou dos Andes para a região, para a bacia amazônica, e hoje você tem espécies adaptadas à bacia amazônica, então você tem plantio de cocaína na bacia amazônica. A cocaína sempre foi um drive de crime, seja pelo seu plantio e refino, o controle do plantio e refino, seja pelo controle das rotas de exportação. O Brasil sempre foi uma rota de exportação muito interessante. No começo, um pouco mais marginal, saía mais pela Venezuela e própria Colômbia, o Equador, mas a rota amazônica sempre foi uma rota. E aí era você passar com essa droga. E isso era um principal tipo de crime. Mas com a evolução das organizações criminosas, com a evolução das atividades que essas organizações percebem, a gente acaba criando um ecossistema de crimes. A droga tem uma questão que ela não é um ativo, não é uma mercadoria que você consegue fazer seguro. Então, esses próprios grupos têm que manter o seguro. E manter o seguro exige manter controle territorial da rota. Exige estar lá para acompanhar de maneira armada essa droga para que ela não seja roubada, né, por outro grupo criminal ou outro grupo que o valha para vender. É um produto muito caro. E com isso, estando no território, e a criminalidade hoje, quando ela faz esse controle territorial, ela começa a se aproveitar de outros crimes. Então, já que ela está no território, já que ela controla o território, para esperar a passagem da droga, ela começa também a controlar o garimpo, em alguns lugares. Também controlar outras pequenas atividades. Então, igual a gente viu que o crime organizado, por exemplo, no Brasil, na Colômbia, no Peru, ele avançou para deixar de ser somente um tipo de empreendimento que trabalhava com um produto ou outro produto, com drogas e armas, e ele passou a cobrar de trabalhadores locais, a cobrar de empresários locais, a cobrar para que a pessoa pudesse trabalhar, pudesse viver ali. A gente vê isso também na Amazônia, começando, né? Em alguns lugares mais forte, outros mais Só fracos. para a gente explicar bem para os nossos ouvintes, hein, o senhor abordou bem essa parte do tráfico de drogas, né? E a gente vê muito na imprensa notícias sobre mineração em terra indígena, exploração ilegal de garimpo, venda de madeira, derrubada de árvores.
Pelo que eu entendi, esses outros crimes também estão ligados ao tráfico, já são dominados pelas organizações criminosas que dominam o tráfico de droga ou não? Não, então, é muito diverso. É muito diverso. A Amazônia é muito grande, são muitos países com estruturas diferentes. Então, você tem diferentes estágios em cada país. Então, por exemplo, na hora que a gente olha para a Colômbia, ou recentemente para o Equador, aonde o narcotráfico já estava muito estabelecido com o controle territorial, porque ali ele produz, ali ele refina, ali ele tem o primeiro momento de transporte, né, da pasta base. Então o controle territorial tem que ser muito mais duro. E você teve um processo pós-acordo de paz, né, e antes de grupos guerrilheiros, que antes tinham uma ideologia política e passam a ter perdem isso com o decorrer do tempo, controlando isso. E eles passam, aí sim, eles controlam, por exemplo, o garimpo de forma direta. Então, aquele mesmo grupo criminal que planta a droga e que tapa e controla o plantio e o processamento, ele também controla o garimpo. Ele também controla as pistas de pouso. Por que ele faz isso? Porque você tem uma logística comum que é interessante. A cocaína, para ser refinada, demanda gasolina, e uma série de outros produtos químicos. Para você garimpar, você tem que ter combustível para rodar os geradores, para rodar as motobombas. Então, uma mesma cadeia de suprimento abastece os dois. A mesma pista de pouso irregular, ilegal, dentro de uma terra indígena ou dentro de uma outra área que atende ao garimpo, ela atende à logística do contrabando. Então, eles acabam assumindo isso. Mas isso é uma dinâmica. Em outros locais, os grupos não têm tanta força, em outros países ele não tem tanta força. Aí ele não consegue, ele não é o dono do garimpo, porque o garimpo é uma atividade secular nas Américas. É só a gente lembrar desde as minas de Potosí ou a gente lembrar do que foi o ciclo do ouro no Brasil. O garimpo é algo muito nosso, né, enquanto latino-americanos. Como ele não tem, isso está na mão às vezes ainda de populações locais, ele passa a ser um financiador. E aquele pequeno garimpo de faiscagem, feito de forma de bateia mais artesanal, ele começa a poder financiar uma escavadeira, financiar um caminhão, financiar uma motobomba, para que o garimpo aumente com a promessa de que ele compre o ouro, para poder lavar o dinheiro das drogas. E existe uma outra maneira ainda que a gente encontra uma dinâmica, que é ele não ser o financiador direto, ele ser um cliente direto. Ele compra o ouro por um preço, às vezes, maior que o que aquele indivíduo vai vender, né, se ele vender no ADTVM, se ele vender oficialmente para um banco nacional. E ele recebe mais ao indivíduo que está ali, o garimpeiro trabalhando, receber mais é uma opção, e ele só é um cliente. Então, o crime organizado ele tem várias nuances de como ele trabalha e opera com o crime ambiental. Professor, o senhor que é um pesquisador atuante na área, inclusive o senhor vai em loco, né? O senhor não pesquisa só por internet, o senhor vai na região, olha o que está acontecendo. Quais são as principais organizações criminosas que dominam a Amazônia? A gente tem uma série de organizações hoje ao redor da Amazônia. Quando a gente pensa nas dissidências da Farc pós-processo de acordos de paz, a Farc vira um ator político, mas você tem exatamente já naquele processo uma série de dissidências sendo criadas. Então, algumas dissidências, como o Comando da Fronteira, o Estado Maior Conjunto, são duas grandes dissidências da Farc que controlam territórios não só na Colômbia, mas também no Peru, também estão presentes em parte do território brasileiro ou território equatoriano. Você tem o ELN, Exército de Libertação Nacional, que encontra-se na Venezuela, encontra-se na Colômbia. Olhando para o Brasil, a gente vai ter, por exemplo, as grandes facções, como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, em diferentes espaços amazônicos, ou dominando uma rota, ou disputando uma rota, e não só na Amazônia brasileira. Na hora que a gente olha o Comando Vermelho, ele tá em algumas regiões dentro do Peru ou dentro da Bolívia, e na hora que olha o PCC também, ele também está dentro de algumas regiões de outros países. Então, são organizações transnacionais, né? A gente fala que é o crime organizado transnacional, porque ele efetivamente ele não só negocia, mas ele tem indivíduos e tratos ali. E fora isso, você tem uma série, uma miríade de pequenos grupos debaixo disso. Terceiro Comando Puro, a Antiga Família do Norte, Amigo dos Amigos, Comando de Terror do Amapá. Então você tem, cada estado, cada região, você tem também grupos locais que às vezes são terceirizados ou são aliados das grandes facções, seja de um lado da fronteira ou do outro.
A gente vê isso também no Equador, na hora que você tem Los Lobos, Los Choneros, Los Áquilas Negras, que têm alianças com determinados, ou com o Estado-Maior Conjunto, ou com comandos de la fronteira. Aí são esses grupos funcionam como empresas que estão fazendo acordos comerciais entre eles. O senhor nos trouxe uma ideia bastante preocupante, né? Pelo que o senhor nos apresentou, essas organizações criminosas tradicionais estão aliadas, interligadas. Elas conversam entre si. É isso mesmo? É, elas conversam, mas elas também disputam. Nós temos um processo de, de uma governança criminal em que, em determinados momentos, eles vão construir acordos de conveniência em determinados espaços, em determinadas rotas, e esses acordos de conveniência é para evitar o fratricídio entre eles, é para evitar o conflito entre eles. Né? Então, alguém vai dominar determinada rota, ou então alguém vai dominar o comércio de determinado produto, alguém vai trazer o produto, ou alguém vai distribuir. Então, você tem um acordo de conveniência, né? Você tem uma pax criminal entre eles, em determinados pontos. Mas em outros determinados pontos, você tem essas facções em franca disputa. E quando elas estão em franca disputa, aí, a exemplo do que a gente assiste nas grandes capitais metropolitanas, é um momento de violência extrema, porque é um momento que um tenta roubar a droga do outro, um tenta tomar o território do outro, e isso gera um conflito, no qual a população amazônica se vê no meio desse conflito. Nós vamos voltar agora um pouquinho a nossa visão para o Brasil. Com relação ao Brasil, muito se fala sobre a porosidade da sua fronteira e que essa porosidade reflete, inclusive, na prática de crimes dentro do próprio Brasil. De uma maneira geral, quais são os principais problemas fronteiriços do Brasil na região amazônica? Muitas vezes a gente tem uma visão equivocada que a fronteira é algo que se fecha, a fronteira é algo que se controla. Mas na hora que a gente pensa na fronteira amazônica, é impossível você realmente fechar. Nós estamos falando de centenas de igarapés, de pequenos rios, de trilhas de acesso. Embora a Amazônia não tenha grandes rodovias, sejam poucas as grandes rodovias que interliguem, ela tem uma série de outras dinâmicas e que é impossível ao Estado brasileiro estar em todas, realmente amarrar todas, estar em todas, pelo gigantismo da Amazônia. Ela é 60% do território. Então, as distâncias amazônicas são distâncias realmente significativas. Para você sair de Rio Branco para Cruzeiro do Sul são 600 quilômetros, que só há muito pouco tempo se criou estradas. Antes você só chegava de barco. Para você sair de Manaus para chegar ao Médio Solimões, ao Alto Solimões, nós estamos falando de 2 horas de voo. Nós estamos falando de dias de barco de deslocamento. Então, não é fácil você ter o Estado lá e manter esse Estado lá, manter a logística necessária para ter. E aí entra naquela questão, como o peso demográfico não é tão grande e a gente tem uma política de segurança pensada muito nessa questão de eu tenho que proteger a população. Se lá tem menos população, eu vou ter menos polícia. Eu vou ter menos lá, eu preciso ofertar coisas à população. Se eu tenho menos população, eu preciso ter menos oferta de políticas públicas ali. E aí a fronteira fica desassistida. A fronteira realmente fica muito longe e porque tudo fica muito caro. É muito fácil você fazer um projeto social no Sudeste, onde você recebe a mercadoria e você distribui a mercadoria, uma cesta básica, por exemplo, da população, você distribui de carro. Na hora que a gente tem, por exemplo, na terra indígena Yanomami a distribuição de cestas básicas, você tem que distribuir cestas básicas de helicóptero. A 1 hora de voo de helicóptero, paga em dólar, né, extremamente cara, porque você não tem sequer pista de pouso na região. Então, um dos grandes problemas hoje que a gente enfrenta nessa região fronteiriça é a incapacidade do Estado de estar lá de maneira mais densa do que somente quando ele pensa no tamanho da população que está lá. Esse é um problema. Voltando agora para um crime que nos deixa bastante preocupado, que é o tráfico de drogas especificamente, até porque é um dos temas a serem abordados pelo nosso podcast. Eu posso dizer que a droga produzida na Amazônia chega na Europa e a Amazônia é a rota? O que que é, como o senhor colocou num trabalho que eu tive a oportunidade de ler, e que o senhor chama dessa rota Amazonas Atlântico? Então, a rota, eu falo que é a Amazonas Atlântico-Europa, porque o Amazonas é uma rota, sempre foi uma rota de escoamento, e uma rota que se ressignifica atualmente, tem aumentado
essa rota, e aí é importante a gente pensar e entender as demandas globais de droga. A gente não consegue pensar o comércio de droga sem pensar tanto na origem, rota e destino, quanto sem pensar no produtor, no distribuidor e no consumidor. E o que acontece é que a gente tem, num cenário global de utilização da droga, três grandes momentos em que elevam o consumo de cocaína no mundo. A gente tem a pandemia de Covid-19, o encarceramento, a questão de saúde mental, você tem o aumento do uso de entorpecentes com a pandemia do Covid-19 na Europa, dados da ONU, e entre as drogas ofertadas vem a cocaína, e a cocaína europeia ela vai passar pela rota, boa parte dela vai passar pela rota amazônica, parte com a rota caribenha, mas parte passa por aqui, a rota brasileira. A gente tem, por exemplo, a questão do Talibã reassumindo o Afeganistão, e aí por quê? Parece uma coisa tão longe, mas a questão é, quando o Talibã reassume o controle no Afeganistão, droga para o Talibã, para o Islã, é crime. Então ele destrói as produções de papoula, ele destrói a produção de ópio. Esse ópio era usado dentro da Europa. Então cai a oferta de ópio, Aumenta a demanda, cai aumenta a oferta, eles vêm mais, buscar na Amazônia. mais demanda por cocaína. E a gente tem um outro cenário geopolítico global que a gente pensa que não impacta, mas impacta. E os estudos europeus mostram isso. A guerra da Ucrânia. Porque um dos grandes caminhos de entrada, tanto de ópio, quanto de entrada de produtos para produção de metanfetamina e de drogas para dentro da Europa, era exatamente a rota que vinha de drogas que vinham desde a Rússia, desde Belarus, passando pela Ucrânia e entrando para dentro do continente europeu. À medida que você tem a guerra, aquela fronteira está fechada. E aí, máfias, por exemplo, dos Balcãs, que sustentavam essa droga, esse consumo de droga aquecido dentro da Europa, precisam de outra fonte. E eles vão buscar essa fonte aonde? Na cocaína, que tem um aumento, inclusive, de produção nesses anos pós-pandemia, apesar de um plano Colômbia, de várias iniciativas dos países de tentar diminuir a produção, você tem um aumento da produção. E aí você tem um aumento da demanda. Menos ópio, menos acesso, mais demanda, você tem a cocaína subindo de preço, se tornando um produto muito mais interessante para a Europa. E a Europa é a segunda maior consumidora de cocaína do mundo, só atrás dos Estados Unidos. Então, ou a droga sobe via Pacífico e Caribe para os Estados Unidos, ou ela vai via Caribe, mas também via os portos brasileiros, para dentro da Europa. E nós estamos bem no meio do caminho. Essa é a Rota Atlântica. A droga produzida na Amazônia abastece também os Estados Unidos? Por isso, essa preocupação que o presidente Trump tem mostrado recentemente em combater o narcotráfico no país da Amazônia? Sim, porque a gente tem cocaína produzida, né, na área amazônica da Colômbia, na área amazônica do Peru, inclusive muito próximo à nossa fronteira. A gente tem hoje já cocaína sendo produzida em alguns lugares dentro da Venezuela. E essa cocaína desses países amazônicos, sim, atende. Boa parte da cocaína é produzida nos Andes. Você tem um grosso de uma produção produzida nos Andes, mas você já tem uma produção muito significativa produzida na área amazônica. Então, sim, essa droga vai chegar nos Estados Unidos. Recentemente, a gente tem visto na imprensa algumas notícias relatando, inclusive, o uso de submarinos para o transporte da droga. O que o senhor pode comentar para os nossos ouvintes sobre isso? Sim. Então, o uso de narcossubmarinos, isso é algo que os cartéis eles vão evoluindo, passaram a evoluir. Isso era muito comum no Pacífico, se tornou cada vez mais comum no Caribe e na região amazônica, no Delta do Amazonas, é algo novo. E os narcos submarinos, eles vêm exatamente de um processo, de um jogo de gato e rato, que exatamente são os processos de tentar entrar com a droga nos Estados Unidos, de tentar fazer o transporte dessa droga, ora por avião, você tem as interdições aéreas, ora por lanchas rápidas, e aí você tem esse monitoramento mais fácil da lancha rápida, e as organizações se adaptando a semissubmersíveis, a submersíveis de verdade hoje, inclusive com capacidade de submersão plena, de 18 horas de autonomia debaixo d'água, que é muito difícil de pegar. E por mais que pareça um investimento grande, nós estamos falando de um semissubmersível custar aí 1 milhão, 2 milhões, um submarino mesmo, podendo custar aí alguma dezena de milhões, eles transportam a droga em toneladas. E na hora que ele passa a transportar essa droga em toneladas, você entende que você tem um barco, uma embarcação
de 1 milhão, 1,5 milhão, descartável, é plenamente viável. O sucesso de uma viagem paga a construção do submarino. Paga. Se a gente for pensar, bem, esses valores que eu vou falar mudam muito de cada bibliografia que você lê, mas os levantamentos de preço da droga feito pela Colômbia recentemente vão dar que o preço de 1 quilo de pasta base gira em torno de US$ 600. Em alguns lugares 300, 600, 700, US$ 800, mas vamos falar que uma média nós estamos falando de US$ 600. Esse quilo de pasta base, na hora que ele chega na Europa, que ele chega na Península Ibérica, ele já está mais de US$ 30 mil. 30, US$ 35 mil. Quando ele consegue chegar na Alemanha, nos Países Baixos ou mais para dentro da Europa, ele já pode chegar a mais de US$ 70 mil o quilo. E esse quilo ainda pode ser fracionado, gerando até 1,5 kg de cocaína efetiva. Então, você tem um produto que 1 quilo vira de 500, US$ 600, viram US$ 70 mil, e você tem um barco, um Transporta uma semi-submersível, tonelada que desse produto. transporta 8 toneladas. Os pequenos semi-submersíveis, nós estamos falando de 8 toneladas, 10 Ah, não é toneladas. uma. Minha ideia era que a uma fosse uma Não, tonelada, não é mais. não, mais. Então é um lucro Submarino, absurdo. tem um submarino, inclusive, que foi com tecnologia russa, que apreenderam no Equador, no Equador não, desculpa, na Colômbia. A expectativa é que ele teria capacidade para transportar mais de 80 toneladas. Caramba. Mas ele foi pego antes. Então, nós estamos falando em transporte de toneladas. A vantagem do semi-submersível é esse transporte de toneladas, né? Então, uma viagem paga isso. E falando o que nós temos visto? Nós tivemos 6 apreensões ligadas ao território brasileiro. 6 apreensões, sejam apreensões que foram realizadas no Pará e no Amapá, sejam apreensões que foram Apreensões feitas dentro do submarino. de submarino. Na verdade, esses são semi-submersíveis. São cascos de embarcações com um perfil muito baixo, vedados com perfil muito baixo para que não sejam visíveis, né? Dificulte muito a visibilidade na hora que você está olhando pela lateral na água. Então, eles têm um perfil baixo e que navegam daqui até o Atlântico, orientado por GPS, com comunicação de Starlink. Então, hoje a gente tem semi-submersíveis capturados no Pará, capturados no Amapá, capturados na Guiana, capturados na Espanha. Né? E por que a gente sabe que são? Qual a conexão que a gente tem com o Brasil? Porque na hora que você tem um semi-submersível apreendido na Espanha, alguns dos casos que tivemos, na hora que um deles que você conseguiu apreender os ocupantes, você tinha brasileiros entre eles. Você tinha equatorianos entre eles, você tinha colombianos entre eles. Então, alguém que era dono da droga e estava cuidando, você tinha alguém para dirigir a embarcação. Outro, quando você não conseguiu capturar, mas você capturou a embarcação, análise dos motores, de onde foram comprados os motores, análise de restos, de sacos de alimentos comprados, eram de supermercados, por exemplo, do Amapá. Os motores eram, pelo número de série do motor, a Polícia Federal rastreou, foram vendidos no Pará. Então a gente tem um processo de montagem desse submarino aqui. Alguns estudos da Polícia Federal indicam que eles são abastecidos ou aqui, ou então são abastecidos por navegação de cabotagem até as Guianas, abastece ele na Guiana ou no Suriname, fica um pouco mais próximo, e dali ele parte para atravessar o Atlântico. E por que é tão difícil pegar submarino? Além da tecnologia para conseguir vê-los, ser muito difícil, tecnologia de sonar para entender isso, é muito complicado, você realmente não consegue, eles são muito pequenos. Um outro problema é que ele não chega para desembarcar em nenhum porto. O processo, a dinâmica, é que ele chega próximo à Europa e ele vai encontrar um iate, ele vai encontrar um E veleiro, transfere a droga para outra embarcação aí. transfere a droga para outra embarcação e afunda o narco submarino. E aí ele sumiu, E acabou e não é aí, usado para mais nada. É não, realmente só uma viagem. descartável. Realmente descartável. Professor, a nossa conversa está muito boa, mas a gente está estourando o nosso tempo, a gente precisa encerrar o nosso podcast. Depois dessa apresentação brilhante que o senhor nos fez sobre, dando aos nossos ouvintes um pouco da visão de como o crime atua na região amazônica, em cima de todas as pesquisas que já fez sobre o assunto, pode ser feito para minimizar a ação do crime organizado na região? E como última pergunta, há espaço para uma solução integrada com a participação de todos os países no combate ao crime organizado na Amazônia? A solução não é que é espaço, ela deve ser integrada. O problema não é um problema de um país, não é um problema sequer somente da região. Ela tem que ser uma solução integrada, como a gente está exatamente falando. Se a gente tem uma rota
que sai do produtor para o atravessador, para o consumidor. A gente tanto tem que atuar no mercado consumidor, quanto no produtor, quanto no atravessador. Então, o problema é transnacional. O problema extrapola as fronteiras amazônicas. E a gente não vai conseguir solucionar esse problema agindo localmente somente em um país. Então, por mais que a gente tenha investimentos e uma eficiência muito grande em tentar bloquear uma determinada rota ou outra, se você não tiver paralelamente troca de informação de inteligência e apoio a políticas que vão lidar com a produção ou que vão lidar com a chegada dessa droga e o consumo, esse processo vai continuar existindo. E aí por quê? Porque você tem uma lógica econômica atrás do contrabando. Ele é algo lucrativo. Você não tem que combater o crime, você tem que combater o negócio. Não é o crime que não tem que compensar, é o negócio que não tem que compensar. Quando o negócio de produção, transporte de cocaína for tão caro, for mais caro do que o lucro, ele vai cessar. E para isso acontecer, a solução tem que ser integrada, tem que ser com todos os países trabalhando junto nisso. Professor, nossa edição do Panorama vai ficando por aqui. Nós gostaríamos imensamente de agradecer a sua participação e agradecer a audiência de todos os nossos ouvintes. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, basta acessar o site do Observatório Militar da Praia Vermelha no endereço ompv.ecm.eb.mil.br. Professor, muito obrigado. O senhor queria fazer alguma consideração final, alguma coisa? Não, eu queria só deixar um agradecimento ao Alexandre, agradecimento ao MPV pela iniciativa do podcast e convidar todos os leitores para ouvirem não só esse podcast, mas os outros podcasts produzidos na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Muito obrigado. E nós aqui continuamos da Praia Vermelha observando o que acontece de mais relevante no Brasil e no mundo.